O Deus que destrói sonhos. A oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita, porque, de fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Seja feita a tua vontade. Quando falo de sonhos, falo dos nossos mais profundos anseios, de termos e sermos algo neste mundo. É dentro desse anseio que nasce a teologia Good Vibes e a da Xuxa, aliás, nomenclaturas geniais. Bibo, como grande comunicador e contador de histórias que é, conduz o leitor por essa jornada de transformação que ocorre quando nós somos submetidos ao senhorio de Cristo e nossa vontade é deslocada para o escanteio, em face à supremacia da pessoa de Jesus. Passamos então a orar não para que a nossa vontade seja feita, mas para que o pleno governo do Filho se estabeleça na nossa vida e no nosso mundo. Seja bem-vindo e prepare-se para ter a sua vida impactada. Paulo Vaux, teólogo, autor de E Deus falou na língua dos homens nos meus tempos de seminário, ouvir uma frase que não saiu da minha cabeça. A vida pastoral é sombria. Eu me perguntava como algo tão pessimista poderia sair da boca de um professor tão esperançoso e piedoso. A resposta, segundo ele, estava nas dores e tragédias das pessoas das quais cuidamos. Em O Deus que Destrói Sonhos, Rodrigo Bibo de Aquino faz teologia assim, sem ignorar os aspectos sombrios da vida humana, olhando para o texto bíblico sem ingenuidade triunfalista, mas como quem enxerga a luz, reconhecendo-se num túnel sombrio. Esperança só é possível com os pés na realidade. Esperança sem realidade é ilusão. Esperança com realidade manipulada é ilusionismo. Victor Fontana, mestre em teologia pela Trinity Evangelical Divinity School, nesta obra, meu amigo Rodrigo Bibo resgata os valores bíblicos acerca da vida cristã. Infelizmente, muito do que se diz cristão, na verdade, é falsamente cristão, até anticristão. Este livro mostra com densidade bíblica e clareza prática, no estilo inconfundível de seu amado autor, como podemos andar em amor como Cristo nos amou. Efésios 5:2. No mundo contemporâneo, Davi Lago, pastor batista e escritor. Em tempos nos quais equivocadamente as pessoas tentam manipular as escrituras e o próprio Deus em favor de si mesmas, meu amigo Bibo traz verdades inconvenientes, mas essenciais da palavra de Deus, mostrando que Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, mas com sua palavra. Essa leitura vai colocar o leitor no trilho do discipulado cristão. Lipão, pastor presidente da Igreja Onda Dura.
Esta obra é um belo convite à desilusão, um chamamento à vivência do verdadeiro Evangelho, em detrimento da manutenção das nossas expectativas ilusórias. Em meio a uma cultura marcada pelo individualismo, pela autonomia e pelo consumo, na qual seres humanos buscam significado e propósito. Nada como sermos libertos da escravidão, de conduzir a nossa própria história e nos encontrar na grande história de Deus. Diante de um cenário evangélico brasileiro em grande parte infantilizado, no qual as Escrituras precisam retomar o seu lugar de proeminência, o autor nos convida novamente ao privilégio e à responsabilidade do discipulado de Jesus Cristo. Diego Bittencourt, teólogo e pastor da Igreja Calvário Campo. Prefácio. Rodrigo Bibo chegou à cena cristã brasileira na hora certa, para fazer algo muito necessário no contexto em que vivemos. Com seu talento dialógico, conseguiu produzir e segue produzindo uma abundante e rica quantidade de materiais em áudio, por meio de seus podcasts que têm contribuído muito para a discussão saudável sobre diversos temas relacionados à fé cristã. Desse modo, ele ocupou um espaço importantíssimo na era da disrupção digital, levando informação e reflexão às mentes que tentam compreender desde questões milenares até mudanças que ocorrem à velocidade da luz em meio à sociedade evangélica de nosso país. Agora, Bibo dá um passo além e oferta seu talento reflexivo e comunicativo para o universo literário. Uma das coisas que Bibo procura fazer muito bem em seus podcasts é apresentar uma imagem realista de Deus, não idealizada, bíblica e despida de modismo e máscaras temporais. Usando seu jeito sorridente e brincalhão, ele conduz os diálogos com maestria para o resgate de conceitos basilares sobre o Criador. Chega a ser divertido e inspirador ver como Bibo discorda sem confortar, conduz sem atritar, discorda sem confrontar, conduz sem atritar e questiona sem desqualificar. No fim de cada debate, todos acabam abraçados, mas o recado foi dado. Neste livro, ele segue a mesma linha. A obra que você tem em mãos propõe uma reflexão importante sobre as motivações de nosso relacionamento com Deus. Nós buscamos para que Ele realize nossos sonhos ou porque a vida temporal e eterna sem Ele seria um agoniante tombo no nada? E se o buscarmos, fazemos isso apesar de toda e qualquer dificuldade, ou quando a coisa aperta, nós nos lançamos a questionamentos e promovemos rugas
birrentas com o Criador? Afinal, será que estamos dispostos a permanecer aos pés da cruz na alegria e na tristeza? Faça sol ou chuva? Ou estabelecemos por base de aliança o recebimento de bênçãos e a realização de sonhos endonitas que só alimentam nossos desejos? A pergunta central nesta obra é: estamos dispostos a seguir Cristo, mesmo quando Ele, para o cumprimento de seus mistérios e incompreensíveis propósitos eternos, implodem nossos planos, estilhaça nossos sonhos, vira ao avesso nossas ambições e nos diz que não, pois minha graça lhe é suficiente? Em dias como os atuais, muitos enxergam o Criador de todas as coisas como um incansável concessor de mimos. Para eles, um Deus que se nega a entender os caprichos de seus filhos não merece ser adorado. O problema é que essa é uma postura idolátrica, pois cria Deus que não é o Deus das Escrituras e incentiva um relacionamento que nada tem a ver com o eterno deseja promover. O autor lança o desafio. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, entender que somos escravos submetidos a uma missão. E essa missão afeta tudo o que somos e fazemos. Para boa parte dos cristãos brasileiros, essa afirmação é uma ofensa, pois nos obriga a descer da nossa prepotência e nos põe do devido lugar. Filhos mais escravos, temos privilégios, mas eles não nos livram das aflições. Sonhamos com os nossos desejos, mas o concensor das boas dádivas frequentemente frustra as nossas expectativas. Não há como fugir desta realidade. Este livro não deixa dúvida sobre isso. Convido você a desfrutar da leitura das próximas páginas com um coração humilde, resignado por saber que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. E os planos divinos não podem ser frustrados, e que a vontade do Eterno é perfeita. Se baixarmos as armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida, caminharemos pelos dias com um coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que, na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus, bondoso, maravilhoso, digno de louvor, serviço, honra, glória e majestade. Este livro lança o desafio. Seus sonhos não se realizaram? Ótimo, confie no Onipotente, pois Ele sabe o que faz. Ele vê o que você não vê. E Ele decide o que fazer sem atentar para o nosso coitadismo, ou, na melhor linguagem,
bibotalquiana. Muitas vezes Deus destrói nossos sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. Boa leitura, Maurício Zagari, escritor e editor. Quem é o seu Deus? Introdução. Importante começar o livro pensando a resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: desfrute da companhia de Jesus e Ele dará os desejos do seu coração. Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio. Portanto, para atender desejos. Pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim, porque são ensinados desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folheei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio, Aliás, já deixa eu avisar, este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia good vibes. O ser humano e suas necessidades, colocadas no centro destas letras e mensagens, e Deus. Inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach, etc. Querendo um Deus que abençoe, que atenda às orações e faça mais do que vencedores. Geralmente é esta a imagem que as pessoas destroem de Deus. É esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas espera aí, pensar em Deus como abençoador é errado? Depende. Explico, é fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, seguidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busquem no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Mateus 7:7-8. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia do toma lá da cá, e é com base nestes
e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo, centrado nos nossos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. A teologia Good Vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer Deus assim? Sempre pronto para atender às minhas demandas. Eu quero 2 por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que no fundo só quer Deus por aquilo que Ele pode dar. Antes eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade. Porém, hoje confesso que a dor passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá é a de receber uma bênção e não a de se relacionar com o abençoador. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se renderem ao discipulado, como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si, mesmo e querendo se dar bem aqui. Nessas peregrinação, no fundo, parece que todo mundo está pensando em si, mesmo e querendo se dar bem aqui, nesta peregrinação, e para isso construirmos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que tem os mesmos anseios, as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele e estamos debaixo de sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado. Limitado, pois Deus é muito mais que abençoador, Ele é Senhor e Rei. Se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto e mirar longe, e por aí vai, no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. Esperneamos como crianças birrentas, quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o pai que ama mais vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento.
Deus, como Pai amoroso, age da mesma forma. Hebreus 12. Hebreus 12. Em quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformados, às vezes destruídos mesmos, e devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se está completa a glória de Deus. Capítulo 1. A Fábrica de Sonhos ou a Teologia da Xuxa. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte, ela diz: "Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar." Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que, na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim. Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido. Almejar lugares mais altos é possível. Eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é slogan da Barbie. Coisas que só pais de menina vão saber. Uma coisa é fato: nosso coração é uma fábrica de sonhos. É da natureza humana fazer planos, afirma Provérbios 16:11. Criados à imagem e semelhança do Criador, incumbidos de várias tarefas no jardim, criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força. Quer dizer, dessas características humanas, Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva afetou todos que vieram depois dele. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. Nas palavras de Orton, nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda e a direção desse impulso, quando desligado do seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo, do nosso amor, fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nós nos afastando dos passos de Deus e afastando um dos outros. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica: sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar ao topo. Ou vou pedindo a bênção de Deus, ou, como dizem, fé em Deus e pé na tábua.
No fundo, o que queremos é abençoador. No fundo, o que queremos é um abençoador e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith, para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem decentemente a crença moralista. O objetivo, o centro da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. A crença terapêutica. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere particularmente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quero dizer que não devemos planejar nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionárias itinerantes mundo afora. Calma! A reflexão central neste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Veja, não quero dizer que não devemos planejar nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionárias itinerantes mundo afora. Calma! A reflexão central neste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos, fazemos. Se não poderemos ter os sonhos mais nobres, como ter pediatra e trabalhar nossos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem Deus, como bem frisou Iago Martins. Infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que, se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que o serviço ao próximo. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo que somos e fazemos. Aquele que sonda o nosso coração, Provérbios 16:2, conhece nossas motivações e acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição. E nossas motivações serão más, mesmo que à primeira vista pareçam boas.
Quantas igrejas surgem como fruto desta ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento da grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que a sua apresentação na sala de aula disse: "Meu objetivo é ser pastor presidente." Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja na qual se tornou o presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e de precedência mundana. É de precedência mundana e demoníaca. Segundo Tiago 3, 13 e 18. O termo grego eritheia, traduzido pela Nova Tradução como ambição egoísta, pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição. E nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar de ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Orton, o adjetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude, mas ela não é a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado em Cristo. Nunca me esqueço de uma entrevista em que o cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria lá atrás tocando e não seria um cara de frente. Para usar as palavras dele, imagina a frustração do garoto que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel linha de frente, com as motivações erradas. Geralmente somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outro grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina. Mas se o Deus nos chama para ser o Zé da esquina, isso é um sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida do último retiro no qual você participou? Pois é, ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos, capítulo 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Pare aqui e leia Romanos 16. Continuando. Percebe o problema destes discursos motivacionais?
travestidos de pregação, eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão, Deus vai te tirar do anonimato. Aí eu pergunto, qual o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionados por Paulo em Romanos 16, você, aliás, leu? Eram menos importantes que o apóstolo na obra de Deus? O que quer dizer dos heróis da fé de Hebreus 11? Que não tiveram seus nomes citados? Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. O alerta de David Warvey é sério. Em nossa superestimada perseguição de glória própria. Colocamo-nos no caminho da ira de Deus. Por isso estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self, meu eu. Vou detalhar isso no decorrer dos próximos capítulos.